O que esperar de um governo que já na transição provoca rebuliços no mercado financeiro, alta do dólar, queda da bolsa e debandada de aliados? Não deu nem 2 semanas, 10 dias após as eleições, ao finalmente aparecer em público em Brasília para falar de ações que pretende tomar como presidente eleito, Lula mostra a retomada da era dos conchavos e da falta de preocupação com responsabilidade fiscal. A resposta foi imediata, claro, e não foi boa. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou dar uma pincelada nas notícias da decepção de economistas que tinham embarcado na campanha petista ali de última hora, acreditando que aquele era um projeto bom para o país e tinham emprestado sua credibilidade à chapa de Lula. Agora desistiram de sujar sua biografia. Mas eu vou falar principalmente de honestidade, responsabilidade e ética, analisando o discurso de Lula na primeira entrevista depois das eleições do segundo turno. Lula esteve em Brasília essa semana e anunciou a recriação de diversos ministérios, o que significa aumento considerável nos gastos públicos e, de novo, inflar a máquina administrativa para encaixar os apadrinhados e retribuir os apoios e os votos, o famoso toma lá da cá. Além disso, deixou claro que acabou a era dos ministros técnicos. Vamos ver de volta o loteamento dos ministérios para partidos políticos, justamente a causa da corrupção desenfreada nos 2 governos petistas de Lula e nos 2 da sua sucessora Dilma Rousseff. Não vou nem me estender dizendo que estão cogitando para eventualmente assumir ministérios pessoas que já se lambuzaram em corrupção, como o Gedel Vieira Lima, o dono do apartamento com os 50 milhões de reais distribuídos em caixas e malas, e nomes como os de Guilherme Boulos, o invasor de propriedades urbanas, e André Janones, campeão de fake news nos vídeos que divulgava como coordenador de campanha digital de Lula nessas eleições de 2022. Além de mencionar esse possível ministério do conchavo, a equipe de Lula começou as articulações junto ao Congresso para tentar aprovar a PEC do rombo, em que o PT tenta a liberação de 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, o que seria a quebradeira do país. Bastou isso para economistas como Henrique Meirelles e Helena Landau já desistirem do apoio que tinham dado ao então candidato Lula. Num encontro do banco BTG Pactual, o Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central, disse exatamente isso, abre aspas. Ele, Lula, começou a sinalizar a uma direção a Dilma. Estou pessimista, não tenho dúvidas, posso dizer apenas uma coisa para vocês. Boa sorte. Fecha aspas. Outro nome ligado à economia que desembarcou da nave depois de ter endossado a candidatura de Lula e ajudado a convencer eleitores de que ele não era um bandido querendo voltar à cena do crime, como disse Alckmin a respeito de Lula lá na campanha de 2018, mas alguém moderado e disposto a corrigir erros do passado, foi Helena Landau. A economista agora diz, abre aspas, o discurso de Lula desmoraliza a transição e a ideia de coalizão. Fecha aspas. E diz também que as primeiras falas do presidente eleito assustam e mostram que o PT não aprendeu com os erros do passado. 10 dias, só 10 dias se passaram desde o segundo turno e os grandes nomes da economia que endossaram a candidatura Lula já estão caindo na real. Mas vamos ao que realmente eu queria mostrar nesse vídeo. A insistência de Lula em mentir para confundir quem não acompanha a política. Na primeira entrevista concedida por ele, nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, em Brasília, ali ao lado de Randolph Rodrigues, Aloysio Mercadante, Gleisi Hoffmann e Geraldo Alckmin, seu vice, ele começa dizendo que foi a Brasília se reunir com ministros dos tribunais superiores, STF e TSE, para, abre aspas, agradecer pela lisura do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, à ilegalidade e ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. Fecha aspas. Ele pensa que o povo brasileiro é idiota. Acha que a população não viu a falta de lisura do Poder Judiciário e o desrespeito democrático do próprio Judiciário, que há anos vem passando por cima
de instituições como a Procuradoria-Geral da República, ao ignorar o Ministério Público e decidir fazer investigações por conta própria, o que não é tarefa do Judiciário e sim do Ministério Público, ao ignorar pedidos de arquivamento de processos e insistir com inquéritos já classificados até por ex-ministro do próprio STF como inquérito do fim do mundo, como o das fake news, que nunca acaba, justamente para ser usado como instrumento de perseguição política, ao desrespeitar instituições como o Congresso Nacional, passando por cima do poder legislativo e legislando, quando sua função é julgar, como foi o caso da decisão de equiparar homofobia a racismo, coisa que deveria ter sido definida por lei e não pelo STF, ao desrespeitar a imunidade parlamentar e mandar prender deputado por crime que não existe no Código Penal, crime de opinião, e mais recentemente determinar censura de parlamentares, jornalistas e também de pessoas comuns que falam essas verdades todas sem medo, ao desrespeitar a própria Constituição, avançando sobre as liberdades de imprensa e de expressão, determinando prisões de forma arbitrária, sem dar direito de defesa às pessoas, que manda prender ou mesmo dar acesso aos advogados, aos autos dos processos, esfacelando assim o Estado democrático de direito, e ao desrespeitar o Poder Executivo e a própria instituição da Presidência da República, impedindo o presidente de governar, como fez com o presidente Bolsonaro, impedindo que ele indicasse nomes para o comando da Polícia Federal, por exemplo, ou derrubando decretos presidenciais. Isso tudo é desrespeito democrático, isso tudo é violência e ilegalidade, Lula. Não houve lisura por parte das altas cortes do Judiciário. A gente imagina quais são os reais interesses por trás dessa visita aos ministros do STF e do TSE que o senhor e a ex-presidente Dilma nomearam. Voltando à entrevista, Lula fala que a urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro e que muitos países invejam o Brasil pela lisura do processo. De novo essa palavra, né? Lisura. É mentira que os brasileiros consideram as urnas eletrônicas como uma conquista. Não com o nível de vulnerabilidade já exposto por inúmeros técnicos, inclusive essa semana, técnicos do Exército Brasileiro, naquele relatório que muitos da imprensa tentaram minimizar, mas que traz revelações assustadoras sobre a possibilidade de invasão do sistema eleitoral brasileiro. E também não é verdade que outros países tenham inveja do Brasil por causa do sistema eleitoral eletrônico, tanto que os únicos países que têm processo igual ao nosso são Bangladesh e Butão. A Alemanha, que Lula inclusive visitou naquela peregrinação europeia pré-eleitoral para se encontrar com líderes esquerdistas e fingir que fazia sucesso no exterior, rejeitou as urnas eletrônicas. Não usa esse sistema justamente pela falta de lisura, pela impossibilidade de auditagem e de contagem pública de votos, pela falta de confiabilidade. Para justificar os conchavos que já começa a fazer no Congresso em busca de apoio para aprovar uma proposta de emenda constitucional que derrube o teto de gastos, a PEC do rombo, e permita a gastança de dezenas de bilhões de reais acima do previsto no orçamento, na verdade centenas, 200 bilhões é o que o PT está tentando furar já no primeiro ano de governo. Olha o que ele fala do Centrão, que o PT e toda a sua militância, inclusive na imprensa, tanto criticaram nesses anos todos do governo Bolsonaro. Então eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. É duro ouvir alguém que, segundo as investigações da Lava Jato, esteve ligado a um esquema gigantesco de desvio de verbas dos cofres públicos e dos fundos de pensão das estatais, desvio de verbas do BNDES para ditaduras amigas, conluio com empreiteiras através de superfaturamento de obras, pagamento de propinas, compra de votos de parlamentares e tantas outras irregularidades, agora falar que respeita as instituições, desrespeitou a instituição Congresso Nacional ao comprar apoio de parlamentares através do mensalão, fartamente provado pela polícia, Ministério Público e Justiça. E agora vem falar de respeito às instituições? E quanto ao Centrão, que sempre foi aliado do PT no pior sentido da palavra, foram comparsas mesmo em crimes, tanto que muitos parlamentares de partidos do Centrão, como MDB e PP, também foram presos na época do Mensalão e do Petrolão,
Lula está pensando que esquecemos que o PT passou os últimos anos gritando aos quatro ventos que Bolsonaro era corrupto porque tinha se aliado ao Centrão. Petistas e militantes da imprensa criticavam duramente o presidente Bolsonaro em 2019, no início do governo, porque ele não negociava com os partidos do Centrão, que são fisiológicos, sempre querem tirar uma casquinha de qualquer acordo. Depois criticaram quando o governo Bolsonaro conversou com deputados desses partidos e conseguiu apoios para conseguir continuar governando, já que eles boicotavam tudo o que era proposto pelo governo sob o comando do então presidente centrista da Câmara, Rodrigo Maia. E agora Lula vem dizer que não enxerga dentro da Câmara e do Senado essa coisa de centrão? Tá chamando o povo de idiota? Pensa que todo mundo tem memória curta? E esquece dos conchavos que foram feitos entre o PT e partidos do Centrão nos governos passados? Virtude da honestidade definitivamente não se fez presente nessa entrevista. Em outro trecho, ele fala do problema das escolas fechadas na pandemia, sem mencionar que foram governadores e prefeitos que decidiram isso. E sem lembrar que muitos, inclusive, são do PT ou dos partidos com quem o PT se aliou durante a campanha ou tenta se aliar agora dos partidos do Centrão. Nós temos uma dívida a resgatar com milhões de crianças que durante a pandemia não tiveram oportunidade de estudar e essas crianças estão, muito atrasadas em relação àquelas que puderam estudar. E aqui, além de não mencionar os reais culpados pelo atraso educacional das milhões de crianças que não puderam ir para a escola durante a pandemia, porque prefeitos e governadores cederam à pressão dos sindicatos dos professores, dominados por petistas, mesmo que médicos dissessem que as crianças não eram grupo de risco, e mesmo depois da vacinação em massa. Além disso, ele volta à velha estratégia de dividir a sociedade para colocar os menos privilegiados contra os que têm melhores condições de vida. Pobres contra ricos, a eterna ladainha. Quando diz essas crianças estão muito atrasadas em relação àquelas que puderam estudar, insinuando que crianças pobres não estudaram e crianças ricas estudaram, ele mente. Todas as escolas foram fechadas e não adianta dizer que criança de escola A, B ou C tinha computador e as das escolas X, Y, Z não tinham. Por isso, aprenderam mais as que eram de escolas particulares. As pesquisas que surgiram até agora sobre lockdown escolar mostram que os prejuízos provocados por escolas fechadas atingiram todo tipo de aluno, todo tipo de escola. Isso que ele faz na entrevista é ainda aquela velha tentativa da campanha de tentar jogar nas costas do presidente Bolsonaro a culpa por todos os males da pandemia. Falta honestidade. Mas nós estamos atentos. E aí ele diz que esse país vai voltar à normalidade e que ele tem certeza que os jornalistas ali presentes estão há uma semana dormindo mais tranquilos. Olha, em relação a essa última frase, eu acho que ele pode até estar certo. Infelizmente, muitos jornalistas que cobriram anos e anos as denúncias de corrupção nos governos petistas, acompanharam as investigações, os julgamentos, as confissões, as devoluções de dinheiro, as condenações, as prisões, mensalão, petrolão, aquele circo de horrores sem fim, resolveram depois passar borracha nisso tudo, fingir que não sabiam de nada e passar 4 anos malhando o presidente Bolsonaro como se ele tivesse sido o que saqueou o país e provocou o desemprego de quase 15 milhões de pessoas que a Dilma provocou. Foi a Dilma e o PT que provocaram tudo isso. Esses jornalistas podem até estar mesmo dormindo mais tranquilos porque viraram apoiadores do PT e trabalharam dia e noite para eleger o Lula. No resto do país, aqueles 61,43% de eleitores que disseram não à volta de Lula e seus companheiros à presidência estão inquietos entre os que preferiram a reeleição do presidente Bolsonaro ou não queriam nenhum dos dois no governo, por isso votaram branco, nulo ou nem votaram. Muitos não estão dormindo, estão, aliás, nas ruas, protestando, pedindo transparência no processo eleitoral que eles têm o direito de questionar. A Constituição ainda garante liberdade de expressão aos brasileiros, e isso inclui, sim, questionar o que as pessoas quiserem, apesar dos incontáveis episódios de censura que estamos vendo a partir de ordens do TSE contestadas pelos maiores juristas do país. A Constituição também garante o direito à manifestação, que Lula sempre valorizou desde quando era sindicalista, mas agora finge que não fazia e até despreza. Essas pessoas que estão protestando, sinceramente,
Essas pessoas não têm por que protestar. Essas pessoas deviam dar graças a Deus, sabe, pela diferença ter sido menor do que aquilo que nós merecíamos ter de voto. E eu acho que é preciso detectar quem é que está financiando, sabe, esses protestos, sabe, que não tem pé nem cabeça. Olha o nível do presidente que esteve no comando do país nos anos em que foram registrados os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e que foi denunciado pelo seu braço direito, Antônio Palocci, com delação homologada pelo STF. Foi condenado em 2 processos com provas sobradas na definição de alguns dos mais de 15 juízes que analisaram os autos, que esteve preso e só saiu da prisão por causa de uma mudança na interpretação das regras penais no STF, aparelhado por juízes que ele mesmo ou sua sucessora nomearam. Ele diz que as manifestações não têm porquê de ser, que os protestos são sem pé nem cabeça. O povo brasileiro sabe o valor da honestidade, do respeito ao dinheiro do contribuinte, à coisa pública, ao que é dos outros. Não aceita pagar impostos e ver tudo desviado para a Caixa 2 de partidos que querem voltar ao poder a qualquer custo e dizem sem nenhum pudor que fazem o diabo para não perder as eleições, como fez a Dilma em 2014. E insinuar que as manifestações estão sendo pagas, Lula, os manifestantes de verde e amarelo gritam "eu vim de graça" e não é à toa. É porque eles não precisam de sanduíche nem de gorjeta distribuída em caminhões de sindicatos, como se costuma ver nos protestos do PT. Agora, as falas que apavoraram o mercado financeiro e economistas como Henrique Meirelles e Helena Landau. O recado da volta da gastança desenfreada, sem ter aquela preocupação básica de toda dona de casa, que é não gastar mais do que arrecada. E sem se preocupar com a lei do teto de gastos, que proíbe o governante de gastar mais do que arrecada. Lei, aliás, que foi aprovada no governo Temer e contra a qual o PT lutou, votou contra, porque gosta de gastar, como se não houvesse amanhã. Se depender de mim, dia 2, a gente já está colocando obras para funcionar, porque nós precisamos gerar emprego, distribuir renda e fazer esse país voltar a crescer. Nós não podemos ficar chorando, vai gastar. Eu quero dizer o seguinte, muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. A saúde é investimento, porque investir numa pessoa para ela não ficar doente é investimento. Farmácia popular é investimento para cuidar da vida das pessoas. Investir na educação não é gasto, é investimento. Nós precisamos, inclusive, mudar algumas nomenclaturas, porque tudo que a gente quer fazer é gasto, é gasto, é gasto, é gasto. Para quê? Para guardar dinheiro, para pagar juros aos banqueiros? Não. Aqui cabe um primeiro comentário. A economia já voltou a crescer e faz tempo. O Brasil enfrentou a mesma pandemia que o resto do mundo, os mesmos problemas de aumento de preço dos combustíveis que o mundo enfrentou por causa da guerra da Ucrânia. Mas a equipe econômica do presidente Bolsonaro trabalhou direito e os resultados estão aí. O desemprego caiu pela metade em relação ao que era registrado no fim do governo Dilma, a inflação está sob controle, chegamos a ter 3 meses seguidos de deflação, enquanto que o resto do mundo está com os preços subindo sem parar. Dizer que a economia precisa voltar a crescer é de novo desonestidade. É claro que pode crescer, todos nós queremos que cresça e que haja ainda mais empregos, com mais responsabilidade fiscal e não às custas de gastança desenfreada, desrespeitando o teto de gastos e endividando o país. Mas prometeram muito na campanha, né? Fizeram aliança com Deus e o mundo e agora vão ter que cumprir para não serem desmascarados logo na largada. Aí vale tudo, até se fingir de honesto. Deixei para o fim do vídeo a farsa final revelada nessa entrevista. Não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós no deles, e assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. Já sabemos identificar a perna curta da mentira. Sabemos como os governos petistas lidam com a autonomia dos poderes. Já sabemos que essa história de não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem no Senado, para Lula, é balela. Nos governos dele, o PT comprava votos de deputados, vendia medidas provisórias para empreiteiros. Marcelo Odebrecht citou na delação que ele mesmo chegou a redigir texto de medida provisória para Lula e Dilma mandarem para o Congresso aprovar. De novo, falta honestidade. A largada foi péssima. Os manifestantes continuam nas ruas e não é à toa. O mercado financeiro reage mal e não é à toa.
Economistas aliados de última hora desembarcam da nave. Não é à toa. Atenção, Brasil, toda a vigilância é pouca. Guardem bem o que foi dito nessa primeira entrevista. A desonestidade foi escancarada no horário nobre da TV. Ao primeiro deslize precisa ser relembrada e cobrada. Não vamos nos calar. E você que não votou em Lula, também achou isso da primeira entrevista? Ou você que votou está satisfeito com o presidente eleito e suas primeiras declarações? Deixa aí seu comentário. Se gostou do vídeo, apesar do tema, do drama que o Brasil está vivendo, do susto que todo mundo já levou com essas primeiras declarações, curta e compartilhe para que chegue a mais gente. Precisamos mesmo estar muito, mas muito vigilantes a partir de agora. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a vir conhecer o jornal. Clicando no link na descrição do vídeo ou apontando a câmera para esse QR Code da tela, você encontra uma promoção e, sendo assinante, tem acesso a toda a cobertura jornalística, mas ainda a muito material exclusivo, produzido por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.